Fala pessoal, hoje estou aqui para mostrar para vocês como fazer um Remote Port Forward. Por quê? Eu me deparei aqui num laboratório da OffSec, né? Eu tirei a OSCP recente, mas ficou um laboratório lá, o Skylark, sem ser concluído 100%. Então, sem nada para fazer, resolvi, resolver esses laboratórios para completar 100% lá do treinamento. Inclusive eu recomendo, tá? Aprendi muita coisa, é muito legal, vem muita técnica massa, muita abordagem diferente do que a gente vê aí em outros cursos, tá? É bem diferenciado mesmo. Eu costumo dizer que os treinamentos de pentest dessas empresas aqui brasileiras, sem menosprezar, não estou menosprezando, longe de mim, eles são praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V um do outro, tá? Com formas diferentes, claro, né? Cada um a sua maneira de explicar. Todos ensinam praticamente a mesma coisa e na OSCP aqui, na OffSec, eu vi técnicas diferenciadas com máquinas novas. Enfim, não estou aqui para fazer mexendo em ninguém. Vamos lá. Nesse lab, né, para quem já pegou, quem está pensando em fazer, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui só para mostrar para vocês aqui qual é a abordagem, tá? Esse aqui é o Skylark, tá? E aí no Skylark eu tenho várias máquinas e várias redes, tá? Qual é a moral aqui desse laboratório, né? A moral da história aqui, eu tenho que pegar minha rede interna é essa aqui, que é a que eu estou conectado à VPN, e aí eu tenho que ver qual é as máquinas que estão vulneráveis aqui para fazer todo o pentest nelas, né? Coletar as flags. E uma dessas máquinas aqui da rede interna, ela vai ter uma rede também, né? Na rede da VPN, ela vai ter um endereço nessas redes externas aqui, né? Na rede 10 e na rede 172. E aí, para eu acessar essas redes, eu preciso fazer um port forward, né? Preciso fazer um tunelamento. Só que não é esse o caso ainda, tá? O meu caso aqui, eu tenho essa máquina aqui, né? 230.223, que ela tem um MySQL. Lá dentro eu consegui umas credenciais de usuário, eu vou mostrar para vocês já aqui. Porém, o MySQL só pode ser acessado localmente. Mas qual o problema, né? A shell que eu ganhei, a shell reversa, ele não me dá o acesso ao MySQL, né? Ele fica acusando que meu shell não é permitido. Então, eu tive que fazer essa manobra para acessar o MySQL do meu Kali. E ele fazer um tunelamento e enganar a máquina para ela achar que está sendo acessada localmente. E aí é o que eu vou tentar mostrar para vocês. Essa aqui é a aplicação, tá? Essa aplicação aqui eu já varri aqui, é o OS Commerce, eu já verifiquei exploit para ela, tá? Tem esse aqui e esse, acho que eu apaguei aqui a outra. São dois exploits que tem para essa versão aqui. Esse que tem o número 2 é o que está funcional para mim, tá? É praticamente o mesmo exploit, gente, mas por algum motivo só esse dois aqui funciona. O outro eu tentei algumas vezes, não funcionou, então eu parti para essa abordagem aqui. Então, no Kali, eu dei lá um search exploit e tal, já baixei o exploit da numeração que eu queria, tá? Aqui eu estou conectado à VPN, como vocês podem ver. E aí, já modifiquei, né, o exploit que eu precisava modificar lá dentro. E aqui eu só passo só a URL, né? Tá na porta 60001 com o catálogo, serviço de catálogo. Aqui eu vou ganhar uma shell, né? A shell aqui já tá... É um terminal bem vagabundo mesmo, ele não me retorna quase nada. Vocês podem ver que eu tô realmente lá dentro, tá? Eu vou apagar esse agent aqui, que foi de uma outra coisa que eu estava fazendo. Não vou precisar dele, só para não confundir. Pronto. E aí, como esse terminal aqui é muito limitado, o que foi que eu fiz? Eu tenho aqui Vim Shell. Eu tenho aqui essa shell aqui que é feita em bash, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer ele subir uma shell para minha máquina novamente, porém com um terminal diferente. Tá? Esse aqui é o endereço do meu Kali, tá? Vocês podem ver aqui. É o endereço que é atribuído pela VPN. E aí eu vou subir aqui um list em Python para jogar ele para lá. E aqui eu vou dar um wget. Acho que é 45, né? 212. Só conferir aqui. 45.212, isso aí. Porém, gente, esse diretório local que eu estou aqui, o diretório que eu ganhei a shell, ele não tem permissão de gravação. Então, muita gente se esbarrou lá no treinamento, tentando fazer download de algum arquivo aí para dentro e nunca consegui achar os arquivos. Por quê? Você não tem permissão. Então,
Aí nessa versão do wget a gente dá o "-p" maiúsculo barra tmp. Lá a gente tem certeza que a gente tem permissão de escrita, tá? Então vamos só ver se a shell chegou lá. Na verdade eu dei o comando errado, né? Que não vai chegar nunca. Então, deixa eu copiar aqui novamente. Barra shell 2.sh "-p" barra tmp. Agora sim, se a gente olhar aqui, a gente recebeu um get, né? E aqui, se eu der um ls-lh barra tmp, a gente encontrou aqui a shell. A primeira, como eu não passei nada, não especifiquei nada, ele baixou o index, né? Achou um index vazio, também não tinha nada lá. Mas o que importa, tá aqui, é a shell. Aí a gente vai dar permissão de execução. Pronto, permissão de execução. E aqui eu vou cancelar meu listening e vou subir um listening aqui agora com netcat, tá? Pra gente conseguir ganhar a shell reversa. Esse RL wrap aqui é pra gente ganhar uma shell mais consistente, né? Eu vou dar um exemplo. Você consegue voltar histórico de comandos, né? Você executou um comando, executou errado, você coloca seta para cima, você consegue colocar as setas pro lado, pro outro. Você não consegue usar o tab, né? Se você usar o tab, ele vai dar uma tabulação realmente, mas se você usar seta para cima e tentar voltar o comando para o meio do comando apagar um dado, você consegue. Então a gente ganha muito tempo com isso aqui. Então eu vou subir o listening aqui na porta 80. E aqui a gente vai executar a shell. Barra tmp barra shell 2.sh. Aqui a gente já ganhou. Vocês deu um ruemai aqui. A gente é usuário do Apache, tá? Caímos aqui no diretório. Eu já fiz minha parte aqui de varredura e a gente já coletou algumas coisas aqui, tá? Tem 2 usuários. A gente coletou aqui um usuário OSC user com essa senha aqui do banco de dados, porém não é com esse usuário que a gente consegue acessar. Essa senha aqui ela é do root, do usuário root do banco de dados. Uma coisa que muita gente também se passou, né? Aí ele cai naquela questão lá de reuso de credenciais. E aí o que é que eu preciso? Netstat-antp. Vamos ver aqui. A gente tem aqui a porta 3306, porém ela só é acessada, só está ouvindo localmente, tá? A gente não consegue acessar ela de fora. Só que se eu acessar o MySQL daqui, desse terminal, ele não deixa acessar. Ele acusa que esse terminal não é um terminal interativo e ele cancela, ele não deixa fazer a conexão no banco de dados, tá? Então, o que é que eu precisei fazer aqui? Aqui eu vou lá em barra tmp. Ok, tá aqui minha shell. Vou subir aqui mais um observer aqui para poder fazer o download do XL, né, que é a ferramenta que a gente vai usar para fazer o tunelamento. wget. Vocês podem ver o URLWP, eu consigo voltar nos comandos, é isso que eu estou falando. Se eu der um tab, digitar aqui tab, ele vai dar tabulação, mas eu consigo voltar nos comandos. Isso aí, para quem está fazendo pentest, é maravilhoso, né? Então, vamos ver se eu já tenho o comando do wget aqui. Tem o comando do wget aqui, inclusive já para baixar o XL. Podem ver que eu recebi o 200 aqui, né? Vamos dar permissão de execução. Vocês podem ver que o XL aqui agora, ele já tem permissão de execução. Selar aqui. E aqui a gente vai usar o XL, mas com tunelamento reverso, tá? O port forward reverso. O que é que eu estou dizendo aqui, né? Eu estou executando o XL no modo servidor e estou dizendo que ele vai ser no modo reverso. O que é o modo reverso? Eu vou usar o meu Kali, né, como um ponto de partida e ele vai redirecionar as portas para o endereço de destino, para quem estiver conectado, né? Então eu vou subir um listening na porta 443. Por que 443? Porque são poucas as portas que essa máquina que foi comprometida, ela consegue sair. Ela não sai em todas as portas, tá? Então a gente tem que se virar aí com o que pode. Então, subir aqui, estão vendo aqui que eles estão no estado de listening, né? E aqui agora a gente vai ter que subir o comando do XL.
Que aí já tem permissão de execução, é ./xel, no modo client, ele vai se conectar ao meu endereço na porta 443. Aí aqui vai ser o remote, né? Ele vai, tudo que chegar na porta 3306, né? Do meu Kali, ele vai ser encaminhado para localhost na porta 3306. Mas eu também poderia colocar tudo que chegasse na 8080, fosse encaminhado para 3306 em localhost. E ele ia acessar do mesmo jeito. É como se fosse um NAT, tá? Conectado. Acabou de conectar, tá? Aqui já recebi aqui a sessão. Com a sessão em mãos, o que é que a gente vai fazer? Eu preciso agora conectar ao banco, tá? Então, como é que eu vou fazer? Aqui eu estou no meu Kali, né? Então eu vou acessar com o usuário root, como eu já falei, aquele outro usuário lá não funciona. Com o "-p", passando a senha. Falha de segurança, tá, pessoal? Passar a senha assim diretamente no terminal, né? O ideal é que você dê um "-p" e digite a senha depois. Eu só coloquei aqui para facilitar. Né? Mas não usem dessa maneira porque você vai gravar a sua senha no histórico de comandos. E se você tiver um EDR que grave telemetria ou alguma outra ferramenta que grave telemetria, esse log ele vai estar gravado aí no banco de dados, seja local, né, na infraestrutura de vocês, ou se for um SOC terceirizado, ele pode gravar essas senhas no banco de dados do seu SOC terceirizado. Né? Então é mais um problema aí que você tem um terceiro tendo acesso aí a credenciais em texto claro, tá? Então sempre usem o prompt. Aqui é só para efeito de demonstração. Então eu estou dizendo a eles que eu vou logar aqui localhost, né? E ele vai me encaminhar para essa máquina aqui, tá? No MySQL. Pronto. Deixa eu dar um show tables, show databases. Já achei aqui as duas ferramentas, o OSCDB e o Froxlow, né? São duas ferramentas que tem lá para a gente construir aí o nosso teste. Use Froxlow. Agora foi show tables. Então, encontrei aqui usuários de FTP, painel admin. Isso aqui é o que me interessa. Select, asterisco, from, painel admin. Opa, não veio. Fica complicado aqui porque eu estou usando o Magic Mouse, né? Então ele não tem o botão de scroll. O botão de scroll eu seleciono aqui, clico ele já me dá colado aqui, né? Então tem que estar sempre copiando. E aqui, ó, eu tenho já, né, a tabela com os usuários admin da ferramenta, tá? Aí vem uma outra questão também, tá? Eu não mostrei para vocês, mas eu acho que na tela do Netstat aqui dá para enxergar. Ele tá ouvindo na porta 600C60001, que foi a que eu usei o exploit, porém esse aqui ele ouve em qualquer porta, né? A 6002 ele não consegue acessar de qualquer porta, tá? Apesar de estar aqui, eu vou testar. Não sei se mudou alguma coisa, mas eu tenho que fazer também o tunelamento para que isso aqui funcione. Estranho. Mas aqui ele está como se tivesse liberado. Se eu acessar aqui... 2. Ele não acessa. Eu tenho que fazer o tunelamento também. Da mesma forma que eu fiz para o MySQL, eu tenho que fazer também um outro listening, né, no XL para que ele acesse na 6002 como se fosse localhost. E aí aqui, ao invés de digitar esse endereço aqui externo deles, eu digito 127.0.0.1. Teria que ser 127.0.0.1. Nesse caso não vai funcionar porque eu não tenho um listening ouvindo ainda. Tá? E aí ele redirecionaria todo o tráfego que seria localhost nessa porta para a máquina de destino localhost 60002. Bom, vamos lá. Já conseguimos aqui o que a gente queria, né? Já acabou, é só isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, né? O port forward. E esse aqui é para eu acessar algo como se eu tivesse localmente na máquina. É uma forma de você burlar aí, ou até ter um shell mais amigável para você conseguir navegar em algumas tecnologias que só acessam localmente, tá? Em breve eu vou fazer, breve, mas muito breve mesmo, eu vou fazer um vídeo mostrando como fazer pivô, tanto com o XL quanto com a ferramenta maravilhosa que tem aí no mercado, que é a Ligolo NG, tá? Eu só encontrei vídeos deles em inglês. Conheci ela também no treinamento da OffSec com o pessoal, né? A gente tava sofrendo
Em algumas ocasiões o XL ele fica um pouco inviável, porque quando você vai fazer pivot com o XL, o que acontece? A sua máquina, o seu Kali, ele tem rota para todo mundo lá da rede interna que você invadiu, né? Através de um ponto, né? Que é o pivô. E o que acontece? As máquinas que, com exceção da que você tem a Shell, as outras máquinas na rede interna, elas não têm rota de retorno, elas não têm uma rota para o Kali. Então você tem que fazer outros listeners lá no XL, né? Que são aqueles remote lá, onde tem o R2 pontos, para dizer que quando ele bater na máquina que tem a Shell em determinada porta, ele encaminhe para o Kali na porta que você definir. Então isso é chato porque às vezes você cria um listening só e depois você descobre que precisa de uma outra Shell na mesma máquina para fazer algo diferente. Então você precisa de duas, três shells num único ambiente para resolver algum problema e aí você tem que dar um Ctrl C, cancelar tudo, refazer o listening de novo. E aí depois você descobre que precisa de outra. Isso é muito trabalhoso, tá? E no Ligolo, o Ligolo ele dá uma interface onde você consegue fazer as rotas em tempo de execução. Você já criou sua rota lá, você já criou seu tunelamento, você faz seus pivôs, tá? E de repente você descobre que você precisa fazer uma shell reversa de uma outra máquina lá, mas não tem listening. Você vai lá no Ligolo, ele tem uma interface e você cria o listening que você quer e ele consegue fazer suas rotas de reversão, tá? Galera, é isso aí, tá? Para quem tem curiosidade, a forma de exploitar isso aqui, apesar de eu ter os hashes aqui de senha, eu não lembro qual é o tipo de hash, eu já quebrei essa máquina, inclusive. Você não consegue inserir um usuário aqui diretamente no painel. Você consegue acessar o painel, mas não consegue inserir um usuário administrador lá. A Siri acionou aqui. Aqui a gente teve que inserir manualmente via MySQL mesmo um novo usuário, passando um hash de senha que a gente cria, né? A gente cria um hash de uma senha que a gente sabe e depois faz o acesso com esse hash, tá? Se eu não me engano é isso mesmo. Tem um tempinho já que eu quebrei essa máquina, mas como eu não tinha minhas anotações, eu precisei quebrar ela novamente para pegar uns usuários para acessar outras máquinas, que é outra coisa que tem no curso da OffSec, né? Tipo, nem tudo está na mesma máquina. Você tem que coletar informações de algumas máquinas para poder acessar outras ou até para concluir outras, tá? Então, esse aí eu espero que tenha ajudado vocês, né? O próximo vídeo aí eu vou tentar fazer sobre pivot, né? Com essas ferramentas, tanto com o XL quanto no Ligol NG. Valeu!